Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith, ele foi um caçador de tesouro mesmo ou é só crítica da oposição? E se ele foi, qual que é a diferença? Isso importa? No site oficial da igreja, vamos ver o que a gente encontra sobre a busca de tesouro? Os críticos de Joseph Smith frequentemente procuravam desacreditá-lo, chamando-o de cavador de dinheiro ou caçador de tesouro. Em vez de negar a acusação, Joseph reconheceu essa sua história como oficial, que ele foi contratado lá em 1895 para auxiliar no empreendimento ali de caça ao tesouro no norte do estado da Pensilvânia, por um cara chamado Stowell. Stowell queria a ajuda de Joseph porque ele tinha uma reputação ali nas redondezas de ser um vidente. Visões e videntes faziam parte da cultura na qual Joseph foi criado. Algumas pessoas no início do século XIX acreditavam que era possível que indivíduos dotados vissem objetos perdidos por meio de objetos materiais como pedras. Joseph e sua família aceitavam essas práticas populares. Na década de 20, um fascínio por tesouros espanhóis enterrados levou garimpeiros como Josiah Stowell a convocar ajuda de videntes como Joseph na busca de tesouros. Joseph Sr. considerava a capacidade do filho sagrada e esperava que ele parasse de usar ela para procurar tesouros mundanos. Deus deu então o livro de Mórmon, as placas, para Joseph traduzir assim, redirecionando esse uso do poder e da pedra de vidente para um trabalho de natureza espiritual. Em Joseph Smith História, versículo 56, o que ele fala? No ano de 1823, a família de meu pai passou por uma grande dor com a morte de meu irmão mais velho, Alvin. No mês de outubro de 1825, empreguei-me com um senhor idoso chamado Josiah Stowell. Ele tinha ouvido falar de uma mina de prata aberta pelos espanhóis em Harmony e, antes de me empregar, havia feito escavações com o fim de, se possível, descobrir a mina. Depois que eu fui morar com ele, levou-me com o resto de seus empregados para escavar, em busca da mina de prata, no qual continuei a trabalhar por aproximadamente um mês sem alcançar sucesso em nosso empreendimento e finalmente convenci aquele senhor a desistir de procurar a mina. Assim surgiu a história muito divulgada de haver sido eu um cavador de dinheiro. E o site da igreja continua assim, Os críticos o rotulam como cavador de dinheiro ou caçador de tesouros com a intenção de denegrir a imagem dele. Joseph Smith cresceu em uma época e segundo uma cultura em que a caça ao tesouro ou a extração de ouro ou prata enterrados eram comuns e aceitos. Bom, 3 minutinhos aí, para explicar o que a igreja comenta sobre esse evento aí de busca ao tesouro relacionado com Joseph Smith. Eu achei assim, bem sucinto, bem interessante. Alguns pontos que eu vou levar em consideração sobre essa postagem da igreja. Eu achei interessantíssimo que a igreja, ela não nega essas coisas. Eu achei até que a igreja poderia estar negando, esses eventos, mas realmente, a igreja confirma o quê? Que ele foi sim caçador de tesouros. A igreja confirma que ele usava, o poder de revelação dele e as pedras mágicas, para esse fim. A igreja confirma essa questão da cultura, disso ser cultural na região onde ele morava e disso ter afetado, a vida de Joseph, fazendo com que ele também participasse desse tipo de trabalho. E a igreja comenta, o pessoal, os críticos tentam denegrir a imagem de Joseph por ele ter feito esse tipo de trabalho, Tem algum problema nesse tipo de trabalho? A princípio, vendo a grosso modo, parece que não. Então vamos dar uma estudada no episódio de hoje se essa prática importa ou não.
Agora, alguns pontos que eu não gostei dessa postagem, que eu achei assim talvez meio tendenciosa, é o quê? O primeiro e principal de todos é de Joseph estar falando ali em Joseph Smith História e a igreja estar confirmando de que, por causa dessa minha caça aí, esse trabalho de garimpo pro Josiah, acabei ficando famoso aí por caça ao tesouro. Então, assim, pra mim pareceu tendenciosa porque eu já ouvi, né, já pesquisei que ele já muito antes disso já caçava tesouro. Isso já era uma coisa, né, de família. E alguns outros eventos aí não tão, diria assim, dignos. Então, pra mim o que pareceu nessa postagem é que Joseph tentou usar assim a melhor historinha que ele tinha, que nem era a primeira, pra dizer, foi por causa disso que eu acabei ficando, né, famoso, né, por causa desse evento, mas, né, não tem nada demais, era só um trabalho de garimpo. É o que foi conduzido a minha mente a pensar sobre esse assunto. E outra coisa que eu achei ruim também, né, tipo, fora esse fato, né, de tentar colocar isso como um garimpo, né, mas a gente vê alguns outros eventos de que, assim, não era questão de garimpo, era realmente questão de buscar tesouros, né, não... Né, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, aí um pouquinho mais pra frente, na história da igreja, a população dos Estados Unidos migrando lá pro oeste, mais especificamente pra Califórnia, nessa corrida do ouro. Descobriram ouro para aquelas bandas lá e o pessoal tava indo tudo para lá. E Utah era o meio do caminho para essa corrida do ouro. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então não gostei que o site da igreja colocou isso como se fosse, né, tipo, o único ou o primeiro evento de busca ao tesouro. Não gostei que eles colocaram isso como se fosse um trabalho de garimpo, né, quando assim não foi. E também foi falado ali sobre o pai de Joseph. Falou assim, ele estava muito preocupado que ele queria que Joseph usasse esse poder revelador dele, de vidente, para as coisas espirituais, não para essas coisas mundanas. Cara, vamos dizer assim, o cara precisa comer também, né? Então tem que fazer o trabalho. Se ele podia usar, né, os dons dele, né, para ganhar dinheiro, eu não vejo assim muito problema, a não ser que o Senhor tivesse falado, não quero que você faça. O que também, né, se ele tinha um poder de vidente, cara, ia ser meio trapaça, né? O cara tem uma vantagem muito grande sobre todos e usar isso para ganhar dinheiro, né? Se o Senhor não tivesse deixado, eu ia achar mancada, né? Mas, né, como é que a gente vai afirmar isso? Por outro lado, né, é estranho pensar em Jesus Cristo curando, né, as pessoas e falando, né, por $50 eu curo a sua cegueira, né? Por $100 eu curo aqui a tua perna manca. Agora, eu acabei fugindo do assunto, que agora eu fiquei curioso, cara, como que Jesus Cristo fazia para se suster? Né? Tipo, ele dependia de doação, ele dependia do pessoal convidar ele para comer em casa, o que comia na casa da mãe, né? Porque a gente sabe, pelo que parece nas escrituras, é que ele não cobrava, né? Não consigo imaginar ele cobrando para curar as pessoas. Então, assim, né, vendo desse lado, né, fica meio ruim aí Joseph tá usando esse poder dele para ganhar dinheiro. Mas nem era esse o ponto. O ponto dessa parte que eu queria comentar é que eles falaram ali, né, que Joseph Sr. achou ruim Joseph tá usando isso daí para coisas materiais e queria que fosse concentrado aí só na natureza espiritual. E, cara, tem postagens, né, tem documentos que mostram que não, né, que o pai de Joseph, ele gostava, inclusive, né, ele fazia já essa procura antes de Joseph e ele gostava disso aí. Não vejo o pai de Joseph chegando e falando, não, vamos parar com esse negócio aí e tal. Pelo menos não por caráter espiritual. Talvez se cansou dessa vida, desse trabalho, né? Mas não, né, por estar preocupado com o caráter espiritual de Joseph estar usando o poder dele para essas coisas. No site Mais Fé, né, fatos sobre Joseph Smith que são mal interpretados por Lucas Guerreiro em 2018. Vamos ver o que ele postou. A voz angelical profetizou ao adolescente Joseph Smith que seu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos, línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem ou mal de seu nome. Está lá em Joseph Smith História 33. E Joseph, escrevendo sobre ele mesmo, do versículo 23, fala assim: quão estranho era que um menino obscuro fosse considerado suficientemente importante para atrair a mais implacável perseguição. O que ele quis dizer com obscuro?
Aos 38 anos de idade, o profeta foi assassinado por uma turba composta de 150 homens. Pô, já deu spoiler do final do filme aqui. Vamos continuar. Elder Neil L. Anderson, vamos ver o que ele fala sobre Joseph? Seria de estranhar o mal que é falado contra Joseph Smith? Do apóstolo Paulo foi dito que era louco e delirava. Do amado Salvador, Jesus Cristo, foi rotulado de comilão, beberrão e endemoniado. O Senhor disse a Joseph Smith: os confins da terra indagarão a respeito de teu nome, e tolos zombarão de ti, e o inferno se enfurecerá contra ti. Enquanto os puros de coração, prudentes e virtuosos procurarão bênçãos sobre tuas mãos constantemente. E por que Deus permite que seja falado mal? Um dos motivos é a oposição de todas as coisas, que leva os que procuram a verdade a orar por respostas. Foi a Conferência Geral de Outubro de 2014 que ele falou isso. E, pessoal, cara, eu nunca ouvi falar que Jesus Cristo era rotulado de comilão, beberrão, endemoniado. Até posso pensar que o pessoal, né, poderia falar isso dele. Mas, cara, que escritura será que tá isso aí? O que eu falaria sobre essas questões? Cara, assim, a questão de Joseph ser considerado, né, bom e mal entre todas as nações... Será que isso aí precisava ser uma profecia? Não é meio que a lógica da coisa? Por exemplo, né, a gente tem Lula e Bolsonaro, né? Vamos colocar um contexto mais atual. Lula não é amado e odiado, né, por muitas pessoas? Sim. Bolsonaro não é amado e odiado por muitas pessoas? Sim. Então, assim, uma figura pública, meio que, obviamente, ela vai ser amada e odiada por muitas pessoas. É muito difícil que uma figura pública seja totalmente amada. Agora fiquei curioso por que o próprio Joseph falaria sobre ele ser um menino obscuro. O que será que ele queria dizer sobre isso? O que o pessoal falava dele que ele representou com essa palavra obscuro? E ainda continuando no site Mais Fé, ele fala assim: Joseph Smith foi um caçador de tesouros? E ele responde: verdadeiro. Depois da morte de seu irmão mais velho, Alvin, Joseph procurou por meios de ajudar sua família pobre e por isso trabalhou por um curto período como caçador de tesouro. Josiah Stowell estava procurando por uma lendária mina de prata perdida e ficou sabendo que Joseph podia discernir coisas que eram invisíveis e quis a sua ajuda naquele projeto. O profeta relutou em aceitar o emprego, mas como Stowell insistiu e a família de Joseph estava passando necessidades, Joseph e seu pai, juntamente com os outros vizinhos, concordaram em trabalhar para Stowell. Isso está no livro História da Igreja na Plenitude dos Tempos, página 42. E olha só que bonitinho. Provavelmente, se ele não tivesse aceito esse trabalho, ele não conheceria quem? Emma. Sim, que se tornaria futuramente sua esposa. O site comenta que é importante lembrar que Joseph não usou os dons espirituais dele para localizar os tesouros, né, para obter vantagem indevida. Então daí já resolve esse BO dessa questão. Então o Superman foi cavar um buraco com a Kryptonita no bolso. Achei uma parte interessante aqui, que o site Mais Fé comenta, o pessoal usa essa história de cavar dinheiro, né, caçador de tesouro, para questionar, né, para criticar Joseph, mas olha só o que ele fala, né, que anos depois, Joseph inocentemente admitiu sua participação naquele empreendimento, mas salientou ter sido algo sem importância. Então, alguns pontos bem interessantes na construção dessa frase. Anos depois... Quer dizer que Joseph negava antes. E fala, Joseph inocentemente admitiu. Quer dizer que tipo, ele foi pego na frase sem querer, né? Foi pego no pulo. E por terceiro, né, fala que foi uma coisa sem importância. Bom, né, vamos continuar estudando aqui. Agora um site de um membro, né? Membro comum da igreja. O site se chama Coruja Sábia. Por favor, nos contemple com sua sabedoria. Vamos ver o que é falado aqui nesse site. Escrito por Million Cruikshanks. Joseph era um caçador de tesouros? É realmente importante? Não me parece que importa. E se importa, apenas aumenta o meu apreço pela mistura incrivelmente complexa do ser humano que era Joseph Smith.
Eu tenho o hobby de usar detector de metais para procurar moedas, anéis, pepitas, essas coisas. E já encontrei algumas coisas muito legais nesses anos aí. Agora, isso de alguma forma me torna indigno da graça de Deus? Eu espero que não. Se Joseph precisava de dinheiro para continuar a realizar a obra de Deus, e até pensando sobre quando o anjo mostrou as placas e não deixou ele pegar elas por 3 anos, quanto mais penso nisso, mais inclinado fico a responder que sim, Joseph era um caçador de tesouros. Ô meu amigo, quando a igreja já confirmou e a crítica confirma, meio que não sobra muito mistério sobre esse assunto. Assim como Deus sabia da impetuosidade de Pedro, e ajudou a superá-la, transformando-a em força, assim, Deus ajudou também Joseph Smith com sua fraqueza. E se os homens vierem a mim mostrar-lhes aí sua fraqueza, e dou fraqueza para que sejam humildes. Então, pelo que eu entendi aqui, esse membro estava meio em dúvida se Joseph tinha sido mesmo um caçador de tesouro. Ele teve que levantar alguns argumentos aqui para chegar numa conclusão de que, provavelmente sim, ele foi. Mas se ele era, isso era uma fraqueza, mas o Senhor estava usando essa fraqueza para tornar ele forte. Por que eu estou citando isso aqui? Porque às vezes, como membro da igreja, a gente não tem noção do que a igreja ensina sobre determinado assunto. Então, eu, como membro da igreja, já tinha ouvido falar, mas assim, muito por cima, e nunca corri atrás dessa informação se ele era caçador de tesouro, porque na verdade, para mim, isso não era, vamos dizer, uma crítica, para mim, sei lá, uma coisa normal, se ele era garimpeiro ou não. Era mais ou menos essa ideia que eu tinha quando ouvia isso. Como membro, eu nunca tinha parado para pensar, será que ele usava o dom, o poder de Deus para procurar tesouro, E seria tipo uma trapaça? Não tinha pensado nisso antes. Mas até agora eu tô pensando aqui, por que isso importa? Por que ele caçar tesouro desvalidaria a imagem dele? Vamos lá pro nosso blog preferidinho? Investigações Sud. O que a investigadora conseguiu coletar de informação sobre isso? Ela confirmou que era cultural, que todo mundo estava ali entretido nessa busca de tesouros e garimpo. Mas ela falou que quando Joseph era adolescente, tinha um mágico e caçador de tesouros itinerante, Ele passeava, ele ia de lugar em lugar, e ele era chamado de Luman Walters. O Walters, o mágico, era conhecido. Ele parou ali em Palmira e ofereceu seus serviços aos residentes locais. Qual que era o serviço que ele oferecia? Ele falava que ele podia localizar, por exemplo, água subterrânea, então podiam caçar poços ali porque ele sabia exatamente a localização, mas não só isso, ele podia achar tesouros enterrados também. Agora sim, a questão que fica é por que ele precisaria oferecer esse serviço para os residentes? Ele não podia simplesmente sair cavando e pegando para ele? Ele inspirou assim confiança no pessoal, nos fazendeiros, E alguns contratavam ele ali por $3 por dia para procurar tesouro em suas terras. Se as terras eram dos outros, ele não pode sair cavando. Mas ele podia cavar por umas terras que não, sem dono, sei lá. O pessoal pagava $3 por dia para ele fazer essa caça ao tesouro, tá? Lembrando que a grana antigamente valia mais, tá? Esse Walters, ele tinha algumas pedras mágicas que ele usava para descobrir a localização desses tesouros. E ele usava um livrinho velho também, que ele afirmava que ali tinha alguns escritos antigos dos índios que os homens não podiam compreender, Só ele conseguia ler ali. E nesses escritos estava a localização dos tesouros indígenas. Joseph Smith, quando ouviu isso, ficou interessadíssimo nessas capacidades de adivinho, desse Walters, que chama, essas práticas de ocultismo. E Joseph andou ali o máximo de tempo que ele podia na companhia desse Walters, tentando aprender e entender ali como que ele desenvolvia a sua mágica. Só que o cara não encontrou nenhum tesouro, Daí, como ele não estava encontrando nada, o pessoal não estava mais disposto a pagar para ele procurar, ele saiu da cidade, para continuar o trampo dele em outro lugar. Mas, nesse tempo, Joseph já tinha aprendido bastante coisa com esse cara. Investigadora, faltou uma fonte aqui. Tava tentando descobrir quando foi isso, Eu queria saber em que época da vida de Joseph isso aconteceu. Eu tive que dar um Google ali, fui na Wikipedia
para ver Luman Walters. Se quiserem, tem bastante informação sobre ele ali. Mas comenta que em 1822 e 23 ele estava ali por Palmyra. E comenta que o pai de Joseph, o próprio Joseph e Alvin, né, o irmão mais velho dele, participavam dessas caças ao tesouro ali junto com ele. Opa, então já antes de eu continuar, quero falar assim, ali no site da igreja estava falando que ele era conhecido por caçar ao tesouro, de ter ido garimpar prata, contratado para ganhar dinheiro e sustentar a família por um tal de Stowell. Aí eu já escondeu esse fato de que teve um mágico que chegou na cidade, que estava procurando tesouros com a pedra mágica e um livro de indígenas antigos, que eles participaram ali, a família toda, Joseph, pai, filho e o Alvin. Então aí, ó, já não gosto, né? Omitiu informação e manipulou os fatos. O historiador mormon Michael Quinn, que a gente já comentou sobre ele diz que Joseph Smith considerava Walters como um mentor ocultista. Um outro cara chamado Pomeroy Tucker, ele falou que esse Walters, esse mago aí, ele foi um dos primeiros membros da igreja, né? Só que a história oficial da igreja, né, não registra nenhuma filiação desse Luman Walters aí na igreja. Então, né, fica a questão. Como que ele levantou essa suposição? É porque a família Smith se mudou para Kirtland, Ohio, e tem um documento que mostra que nessa época Luman Walters, né, lista ele como um clarividente que se mudou para Ohio. Bom, uma especulação, né, sim, mas vamos continuar. Tem mais uma informação aqui. O primo dele, o George Walters, era membro da igreja. Dorothy Walters está listada, né, na lista da Sociedade de Socorro ali em Nauvoo, Illinois, e o marido dela, Benjamin Hoyt, estava usando varinha mágica e o bispo chamou a atenção dele para ele parar de usar esse tipo de objeto, chamando ele de bruxo. Aqui, pessoal, tá vendo como informação é uma coisa interessante, cara, para montar a nossa argumentação, para montar o que a gente pensa sobre as coisas? Então, assim, né, quando falou ali de início, esse Luman Walters foi membro da igreja, eu pensei, cara, especulação, né? Mas agora a gente começou a ler aqui, ó, o primo, mais uma outra que, aliás, não consegui ver qual que era a relação entre essa Dorothy Walters, né, e o Luman, mas provavelmente é parente também, está listado aqui. E, né, falando que eles usavam varinha mágica, que ela tá na lista da Sociedade de Socorro, né? Então, assim, ó, a gente já consegue ver mais ligação. Então, por mais que a gente não tenha uma ligação confirmada da igreja de que o Luman Walters era membro, a gente está vendo que um monte de gente da família era, que ele se mudou junto com o pessoal da igreja para Ohio, né? Então, sim, faz sentido. A gente não pode afirmar 100%? Nada a gente não pode afirmar 100%. Mas coletar informação, cara, ajuda muito. Qual que é a importância disso, né, em relação a Joseph Smith ou a igreja? Poxa, o cara era um mago safado, mentiroso. Usava uns objetos estranhos, né, e engrupia o pessoal. Se Joseph Smith considerava ele muito, né, e considerava ele como um mentor, cara, isso faz muita diferença para nossa conclusão sobre, né, Joseph Smith. Ou mesmo até uma explicação, né, de por que Joseph usava pedras mágicas, né? Tipo, será que isso tá ligado a ele mentir? O quanto o pequeno Padawan Smith aprendeu com o seu mestre? Pessoal, quando a gente estuda história, a gente descobre que fazer história é questionar mais do que achar respostas. Guarda isso. Porque se você vai absorvendo informação de uma fonte sem questionar, está sendo totalmente direcionado, cara. E assim, uma mesma história pode ser contada muito diferentemente por duas fontes opostas. Vamos continuar. Aqui ainda estamos na Wikipédia, tá? Teve um cara chamado Abner Cole. Quem foi ele? Ele foi um editor de um jornal. E ele publicou ali em 1830 no jornal Reflector de Palmyra. Ele descreveu o Walters como um mágico e que nessas escavações o Walters sacrificou um galo para o príncipe dos espíritos e pegou o livro, uma espada enferrujada, uma pedra mágica e um sapo empalhado e todos os seus instrumentos de bruxaria.
e se retirou lá para as montanhas. E esse Cole comenta que Joseph Smith trabalhou sobre a inspiração desse Walters. Um ano mais tarde, esse Cole ele publicou nesse Reflector de fevereiro de 1831, ele menciona: um vagabundo, adivinho e caçador de tesouros chamado Walters já está preso por manipulação. E ele era companheiro constante, aí amigo íntimo desses caçadores de dinheiro impostores. Cara, a história tá começando a complicar aqui. Esse Cole, que é o editor desse jornal, diz assim: Walters primeiro sugeriu a Smith a ideia de encontrar um livro. E, de acordo com esse Cole, Walters podia ler em latim, que para os seus ouvintes crédulos, ele lia algumas coisas assim, nada a ver, e depois fingia que estava interpretando, explicando, e dizia que tudo isso era um registro dos antigos habitantes das Américas, aí um livro dos índios antigos. E em mais uma publicação aí desse Cole, ele falou que teve uma ocasião em que esse Walter estava liderando, né, um grupo de caçadores de tesouros. Aí ele desenhou com a ponta daquela espada velha enferrujada, desenhou um círculo em torno dos ajudantes dele, sacrificou uma ave para o grande guardião do tesouro escondido, e que essa caça ao tesouro aí terminou em decepção. Cara, essas informações tá cada vez mais complicada. Muito dessas informações, onde é que você vai encontrar se você estiver curioso? Uncle Dale's Old Mormon Articles, Palmyra Area, 1829 a 1831, tá na página sydneyrigdon.com. A gente ainda tá na Wikipedia, tá? Teve um cara chamado Erastus Snow, e ele era primo de Lourenço Snow, e uma das esposas dele era Artemisia Beeman Snow. Ela também é uma das fontes que relatou algumas histórias sobre esse tal de Walters. Segundo ela, esse Walters era um filho de um homem rico que recebeu uma educação científica lá em Paris. Diz ela que esse Walters ele era misântropo, não acreditava nem no homem nem em Deus. O que seria isso? É um cara que não liga pra nada? E segundo ela, ele se tornou uma espécie de cartomante. E ela conta uma história ali de um cara que ela conheceu, que estava indo lá falar com o Walters, e antes dele falar com o Walters falou: não precisa descer do cavalo, eu sei o que você quer. Sua égua não foi roubada. E o cara disse: como é que você sabe o que eu quero? O Walters respondeu: olha, eu vou te dar um sinal. Você tem uma esposa respeitável e muitos filhos. Nesse momento, sua esposa está tirando água do balde para poder lavar a louça. E sobre a sua égua, ela está a mais ou menos 20 quilômetros de casa. Ela se perdeu em tal bairro, né? Citou o nome do bairro. E como ninguém sabia de quem ela, eles hospedaram ela em tal lugar, né? Até que alguém reivindicasse essa égua. E a minha taxa é $1. Vai embora. E ela continua falando de Walters ali. Ela falou que ele foi enviado 3 vezes para ir ao Monte Coomora. E toda vez que ele ia para lá, ele dizia que tinha um tesouro lá, só que ele não conseguia obter. E então ele estava passando pela taverna, tipo um bar, e viu um jovenzinho sentado de boa na dele lá, e falou: lá está o jovem que poderia encontrá-lo. E xingou. Foi horrível. E o jovem em questão era Joseph Smith, né? Sentadinho lá no bar. O que ele estava fazendo no bar? Agora eu tô falando, né? Esse Walters, ele podia estar predizendo com o poder do mal, do maligno, né? Um profeta verdadeiro de Deus que podia, né, encontrar aquele tesouro que eram as placas de ouro? Podia. Ele podia estar falando a verdade com o poder ali das trevas, que ele era, sei lá, possuidor da historinha lá da égua? Podia. Ele podia estar inventando, manipulando toda essa situação? Podia também. E pessoal, toda essa informação que eu tô pegando aqui agora ainda é da Wikipedia, tá? Não é de site da igreja, nem de site anti-igreja. Vamos ver, ainda tem coisa aqui na Wiki sobre a mãe de Joseph Smith, Lucy Smith.
Ela comenta ali que o marido dela descobriu que teve uns 10 ou 12 homens que se reuniram ali com um tal de Willard Chase, um metodista. E o que era mais ridículo, diz ela, é que eles andaram mais ou menos uns 100 quilômetros para se encontrar com um tal mago, onde eles iam encontrar umas placas secretas. Aí na manhã seguinte, o marido dela resolveu dar uma bisbilhotada para descobrir, né, quais eram os planos desses caras aí. Aí o Joseph Smith pai tava lá bisbilhotando, ele encontrou a casa que os caras estavam reunidos, conversando, e pela porta entreaberta ele ficou escutando o que os caras estavam falando. Eles estavam falando que eles iam encontrar as placas de ouro de Joseph Smith e iam pegar. Diz que o mágico, né, que estão supondo que é o Walters, estava muito animado, né, mesmo que ele tivesse cansado aí dessa viagem que eles fizeram. Aí uma voz de mulher na casa gritou, né, você tá cortando sua própria garganta, né, como se, né, tipo, você tá, né, cavando sua cova, alguma coisa assim. E o mágico gritou assim em plenos pulmões, não tenho medo de ninguém, teremos essas placas, querendo ou não, né, querendo Joseph Smith ou, né, todos os demônios do inferno, a gente vai ter essas placas. História relatada aí por Lucy Smith. Mais uma fonte sobre esse Walters é Brigham Young. Tá, em Brigham Young, em 1850, ele citou um adivinho, né, um cartomante, um mago, né, e apesar de não citar o nome, né, é sugerido que ele estava se tratando de Walters ali. Lá na conferência geral, o Brigham Young falou assim, eu lembro de uma vez no começo da igreja que um necromante, né, entrou para a igreja e não estava satisfeito com isso. Ele tentou obter e manipular o sacerdócio tão intensamente que ele teve que retroceder, né, e disse que o demônio estava tão fortemente segurando ele que ele não poderia ir conosco. Em 1855, no Journal of Discourses, de novo ali Brigham Young comenta sobre um tal, né, de um adivinho, um necromante, um astrólogo que tinha tanto talento quanto qualquer homem que andou em solo americano e foi um dos homens mais perversos que já vi. Aí Brigham Young comenta aí, né, que ele tentou procurar as placas de ouro e cavalgou muitos quilômetros ao mesmo tempo que as placas já foram obtidas por Joseph Smith. Então, mas será que era ali na mesma época que Joseph pegou as placas? Pegou antes do cara pegar? E novamente, lá em 1857, Brigham Young comenta essa história de novo, né, de que um mago foi contratado por alguns padres, diáconos, batistas, presbiterianos e metodistas, chamaram ele, né, então ele viajou todo esse espaço aí para tentar pegar as placas antes de Joseph Smith. E sobre, né, esse mago, ele comenta, ele se colocou na posse de todo o aprendizado, tinha estado na França, Alemanha, Itália e em todo o mundo, tinha sido educado para ser padre e acabou tornando-se um demônio. Nunca ouvi um homem xingar tanto quanto ele. E ele sabia que aquelas placas tinham um valor inestimado que não podia ser determinado, por isso eu mesmo ouvi dizer. Então, Brigham Young ouviu mesmo da boca do mago falar isso? Aquele historiador Quinn, que a gente já comentou anteriormente, fez uma relação entre o que aquela Artemisia Snow comentou sobre o Walters e o que o Brigham Young comentou sobre esse mago, com algumas semelhanças, né, do relato, por exemplo, né, tipo que o Walters xingava muito e esse mago aí que o Brigham Young citou também xingava muito, então provavelmente é o mesmo mago, tá? E o restante dos registros que mostram alguma coisa sobre esse Luman W. Walters é que em 1829 ele foi listado como um devedor inadimplente e foi, né, julgado, movido uma ação judicial contra ele. O censo de 1830 ali de Nova York mostra que ele tinha esposa e 5 filhos. Em 1834 ele comprou uma propriedade ali em Nova York, que apareceu nos registros. Morreu aos 72 anos ali em 1860.
No obituário dele estava dito um médico excêntrico, mas um tanto bem sucedido na profissão médica. Pronto, pessoal, terminamos de desenhar a vida desse Luman Walters, porque eu achei interessante relacionar assim, tudo que eu podia encontrar sobre esse cara, porque né, me pareceu que Joseph Smith tirou muita ideia desse cara. Para mim, o que pareceu, né, estando longe e observando essas informações, pareceu que esse cara chegou ali na cidade, Joseph Smith, a família dele ficou fascinada com o trabalho do cara. Joseph acho que comentou sobre as placas de ouro, sobre essa ideia dele ali do livro de Mormon, né, tal, da igreja, e esse cara resolveu ir procurar essas placas, né, e roubar antes de Joseph, e Joseph acabou pegando, né, então parece que no começo eram, né, parceiros, no final viraram inimigos. Me pareceu assim muito convincente de que esse cara, esse Walters entrou para a igreja, mas mesmo que não, ele teve uma influência bem grande ali ao entorno da vida de Joseph Smith. Então, considerando né, a hipótese da crítica de que Joseph inventou o livro de Mormon e inventou todas as mentiras, cara, eu acho que uma das fontes onde né, alimentou as ideias de Joseph seria esse cara aí, Luman Walters. Talvez a gente fique um pouco surpreso, né, desse cara fazer magia, matar galinha, empalhar sapo, ler um livro antigo e todas essas coisas, tal, né, pra gente é um pouco estranho, mas, né, como a gente vê, a cultura de época fazia com que muita gente tivesse esse tipo de comportamento naquela época. Vamos voltar agora ali pro blog do Investigações Sud. O que eles falam? Que Joseph e seu pai sucederam esse caçador de tesouros profissional aí. Eles alcançaram notoriedade local nesse empreendimento. Os primeiros relatos desse time, formado por pai e filho na busca de tesouros, data ali de 1819, quando Joseph tinha 13 anos. Opa, então uma informação aqui. Se os primeiros relatos dessa busca de tesouro data de 1819 e Joseph tinha 13 anos, é antes da primeira visão que Joseph comentou ali que ele tinha 14 anos. Muito antes do livro de Mormon e é um pouco antes ali da visita desse Luman Walters em Palmyra. Luman esteve lá em Palmyra em 1822 a 23, então foi um pouco antes aí que Joseph e o pai já formaram um time de caça ao tesouro. Diz que ele permaneceu nessa atividade aí de caça ao tesouro, não que o tempo todo dele fosse dedicado a isso, né? Mas vamos dizer assim que né, uma parte do dia, né, ou a parte do tempo dele, ele usava para esse tipo de prática. Foi de 1819 até 1826 que ele se dedicava a isso. Então ele usava ali do carisma natural de Joseph, que a gente sabe que ele tinha assim, né, um carisma natural, e fala ali também no blog que ele tinha uma atuação teatral além da Pedra do Vidente, e isso facilitou para que ele né, fosse conhecido ou desenvolvesse essa atividade. Então Joseph ele olhava para aquelas pedras de vidente que ele tinha, falava sobre fortunas, onde encontrar coisas, onde cavar para achar dinheiro ou tesouro. E comenta até que ele fazia alguns rituais mágicos e ocultos, né? Então a gente precisa dar uma olhada nessas fontes para verificar onde que encontrou essas informações. Mas, né, mesmo com todo esse tempo aí, né, e essas habilidades para encontrar tesouro, a princípio nenhum tesouro foi encontrado, pelo menos pelo que há registro. Então, o Joseph pai era mais popular, mais praticante né, dessa atividade. Aí o filho se juntou com o pai e acabou que o filho acabou se sobressaindo nessa atividade. E mesmo apesar de eles não terem encontrado assim, nenhum tesouro, eles eram convincentes, né? O pessoal acreditava neles ali, que eles tinham essa habilidade. E o que a gente verifica com isso? Que, assim, Joseph ele tomou consciência de que as pessoas acreditavam nele. E com isso ele passou a liderar grupos de busca de tesouro. E assim ele começou a adquirir experiência em liderança. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas declarações que confirmam que Joseph caçava tesouros, né, com vários indícios até de ocultismo. Teve um tal de Mr. Stafford que relatou assim: uma vez,
os Smith elaboraram um esquema através do qual eles pudessem saciar sua fome com a carne do meu carneiro. Eles viram ali no meio dos meus carneiros um que estava grande, gordo e preto. O Smith pai e seus filhos vieram até mim um dia e disseram que o Joseph Jr. tinha descoberto alguns tesouros impressionantes e valiosos e que poderia ser obtido apenas de uma forma. Essa forma era a seguinte: aquele carneiro preto deveria ser levado ao solo onde o tesouro estava enterrado. Após cortar sua garganta, ele deveria ser movimentado formando um círculo, enquanto ainda sangrava. E depois disso, a raiva daquele espírito demoníaco ficaria mais calma e o tesouro poderia ser obtido. E a minha parte seria 4 outros carneiros. Para matar minha curiosidade, eu deixei que eles levassem o carneiro gordo. E depois de um certo tempo me informaram que aquele carneiro havia sido morto e de acordo com os mandamentos. Mas deu alguma coisa errada ali no processo que não surtiu o efeito desejado. Essa, acredito eu, foi a única vez que eles fizeram da caça do tesouro uma atividade rentável. Entretanto, eles estavam constantemente rodeados por um grupo sem valores, cuja função era cavar em busca de tesouro à noite e durante o dia tinham mais a ver com carneiros do que com dinheiro. Isso está escrito ali no Early Mormon Documents, volume 2, página 61. É interessante notar que Oliver Cowdery também tinha uma varinha mágica lá, que é citada até em Doutrina e Convênios. A gente pode estar dando uma estudada mais pra frente sobre Oliver Cowdery e essa varinha que fala que tinha o dom de Arão. Aqui ó, eu ia dividir esse episódio em 2 partes, mas eu acho que eu vou juntar tudo. É que eu achei que ia ficar muito longo, mas eu vou juntar tudo, então a continuação dessa gravação ia ser um segundo episódio. Por isso às vezes eu vou falar do episódio anterior, mas eu tô me referindo ao início desse episódio aqui, tá bom? A gente vai dar continuidade sobre aquela história ali de Joseph ser caçador de tesouro. Vocês já ouviram falar que Joseph passou por um julgamento por causa disso? Pois é. Ele passou por um julgamento, tiveram algumas testemunhas que foram interrogadas e elas comentaram sobre essa prática dele. A gente vai estar dando uma olhadinha aqui sobre essas citações, essas falas das testemunhas interrogadas ali. Para quem tiver curioso para mais detalhes desse acontecido aí, tá no livro No Man Knows My History, escrito por Fawn Browdy. Nesse livro ela coletou os registros da corte sobre esse julgamento aí de Joseph Smith. Tá na página 427 para quem quiser dar uma olhada, tá? É a corte do estado de Nova York versus Joseph Smith Jr. Eu dar uma pausinha aqui nesse estudo. Eu tava dando uma olhada em todos esses estudos sobre Joseph, inclusive esse daqui, dele ter ido para um tribunal. E cara, o que eu lembrei? Eu fiquei lembrando de algumas coisas que eu assisti. Tem aquela série da Netflix chamada You, que deve ser você ou tu em português. Ou tem também o Dirty John. E tem o Padrasto. E em todas essas produções o cara tem um passado sujo. E ele tenta entrar num novo relacionamento colocando em risco aquela nova pessoa. Construindo uma história toda de mentira em cima para ser convincente. Mas no decorrer dos episódios, as pessoas vão descobrindo vestígios, algumas coisas estranhas, mas vão relevando. No Dirty John, por exemplo, a filha vai descobrindo as coisas, vai falando pra mãe e a mãe vai brigando com ela, porque não acredita naquelas coisas. Então, esse me fez muito lembrar da história de Joseph. Nós, como membros da igreja, recebemos uma imagem de Joseph e de toda a obra que ele fez, e se chega alguma informação que é conflitante com aquilo, a gente vai defender a imagem dele a qualquer custo, vai negar aquelas novas informações. No final desses filmes, que eu comentei, a pessoa acumula tanta informação que fica difícil de defender e ela acaba realizando que aquela pessoa não é quem ela diz ser. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo referente a Joseph, Foi tanta informação que eu recebi sobre ele, sobre o passado dele, sobre como ele desenvolveu a criação da igreja,
que eu fiquei pasmo, né? E os detalhes e os documentos eram tão evidentes que não chegou um ponto que não tinha mais como negar. Sim, no início a gente defende, né, ferrenhamente. Mas chega um ponto, né, que a gente tem que escolher entre a ignorância ou realmente assumir aquelas informações. O que Joseph falou ali naquele julgamento? Vamos ver o que ele disse. Parte do tempo eu estava empregado procurando minas. Eu tinha uma certa pedra que ocasionalmente eu olhava para determinar onde estavam os tesouros escondidos em caixas sobre a terra. E dessa forma eu sabia onde as minas de ouro estavam. Quem confirmou essa história foi Stowell, né? Ele empregou Joseph Smith, então ele falou: sim, eu empreguei Joseph, ele trabalhava para mim para procurar por dinheiro enterrado. Ele usava sim essa tal pedra que ele citou. E Stowell confirmou, né, positivamente que sabia que o prisioneiro ali, né, Joseph Smith, podia dizer que ele tinha sim a arte de ver tesouros valiosos através daquela pedra. Ele ainda complementou que eles não tinham encontrado assim exatamente dinheiro, mas eles encontraram um pedaço de metal que parecia com ouro, que embaixo da raiz de um toco de árvore, né, a 5 pés da superfície, e esse pedaço de metal, ele tinha o formato de uma pena. Mas daí eles continuaram cavando, eles não estavam encontrando dinheiro, e a desculpa que Joseph disse sobre aquela situação é de que o dinheiro ele estava afundando. Então, aparentemente, o Stowell estava meio que a favor de Joseph, mas tinha 2 irmãos do Stowell ali que estavam testemunhando contra Joseph, que era o Horace e o Arad. O Horace falou que via o Joseph olhando dentro de um chapéu com uma pedra e fingia dizer onde a caixa com dólares estava enterrada. Teve um outro senhor também, chamado Jonathan Thompson. Ele falou que teve uma noite que Joseph estava procurando ali uma caixa de dinheiro, e daí Joseph colocou a cara dentro do chapéu e ficava dizendo onde que a caixa ia estar. Então eles estavam cavando ali, Joseph estava contando, né, nesse meio tempo a história do que eles estavam procurando. Era uma caixa, né, que os índios antigos tinham enterrado, e que um dos índios, então eles entraram numa batalha, numa luta, e um dos índios foi morto pelo outro e foi jogado ali naquele buraco como se fosse para guardar aquele objeto, aquela caixa que estava guardada ali. Mas eles não estavam conseguindo encontrar essa caixa por causa de um encantamento. Joseph falou que tinha um encantamento naquela caixa que sempre mantinha ela na mesma distância deles. Então, quanto mais eles cavavam, mais a caixa ia afundando. Então, nos registros desse julgamento, tá escrito lá: e a corte julga o réu culpado. Aqui no blog Investigações Sud comenta que mais de 100 vizinhos de Joseph Smith ali de Palmyra e de Manchester, eles fizeram declarações relacionadas aí com a busca de tesouro de Joseph Smith. Vamos ver algumas partes dessas declarações? Peter Ingersoll testificou que ele conhecia a família Smith e foram vizinhos ali desde 1822. E ele comentou que a principal ocupação da família era cavar por dinheiro. Eu frequentemente era convidado a me unir ao grupo, mas sempre rejeitava. Joseph pai disse-me que a melhor hora para cavar era no calor do verão, quando o sol e o calor do sol fazia com que as caixas de dinheiro subissem próximas à superfície da terra. Um outro cara chamado William Stafford, ele testemunhou que ele conhecia a família Smith desde 1820. Eles viviam perto e ele comentou assim: uma grande parte do tempo deles era usada para cavar procurando por dinheiro, especialmente durante a noite, quando eles diziam ser mais fácil de obtê-lo. Como é que é? Um cara disse que era de dia, outro cara disse que era de noite? Eu ouvi deles contos maravilhosos a respeito das descobertas que eles fizeram nessa ocupação peculiar de escavação. Eles diziam, por exemplo, que em tal lugar, em tal colina, em certa fazenda de um homem, havia depósitos de chaves, barris, containers de moedas de ouro e prata, barras de ouro, imagens douradas, potes cheios de ouro e prata, candelabros de ouro, espadas, etc. Então, Joseph Jr. havia descoberto alguns tesouros muito impressionantes e valiosos que poderiam ser achados de alguma forma.
Então aqui, ó, eu já vi bastante contradição, né, nessas declarações. Então o primeiro cara ali comentou que Joseph pai falou que era melhor cavar de dia, e esse outro cara aqui falou que Joseph pai falou que era melhor caçar de noite. Então ou Joseph pai falou uma coisa para uma coisa para outra, ou algum deles está mentindo, ou ambos estão mentindo, ou, né, Joseph pai estava inventando história. Também outra contradição que eu tô vendo aqui, esse cara falou que a família Smith ali encontrou vários tesouros muito impressionantes. Então, ou ele ouviu a família Smith comentar que encontrou esses tesouros, ou realmente a família Smith encontrou. Mas o que a gente comentou aí, acho que no episódio anterior, é que a família não encontrava tesouro não. Fora as placas de ouro, que é alegado que eles encontraram, não tinha sucesso nessas buscas de tesouro deles não. Então, né, a gente tem que ver direito essas informações. Willard Chase testemunhou que ele conhecia a família Smith também desde 1820, e ele fala assim, naquela época eles estavam engajados nos negócios de escavar para encontrar dinheiro, o que fizeram até a última parte da estação de 1827. Então, ó, né, outra contradição que a gente vê é lá no site da igreja, a gente já leu no episódio anterior que, né, Joseph citou, eu sou conhecido por busca ao tesouro, caça ao tesouro, porque eu fui contratado ali pelo Stowell a, né, minerar, garimpar ali no terreno dele, talvez por isso que eu tive essa fama. A gente tá vendo aqui que ele tem essa fama por muita coisa, e tem mais de 100 pessoas testemunhando contra ele em um julgamento oficial do governo ali. Eu queria muito pegar todas essas informações das acusações, né, de busca ao tesouro de Joseph, muitas confirmações, todos esses documentos aí do Estado e tudo, né, e colocar ali para a igreja e falar assim, cara, né, tipo, por que Joseph falou aqui, que ele achou que ele era conhecido por busca ao tesouro, por garimpar ali por uma família que contratou ele como funcionário, né? O que vocês acham sobre essas outras informações? Será que Joseph estava tentando, né, esconder essas outras informações? Por que ele falou daquele jeito? Né? Uma grande pergunta. Isaac Hale, olha, o sogro de Joseph Smith, testemunhou que ele conhece, né, que ele conhecia Joseph Smith desde novembro de 1825. O que ele falou? Ele estava nessa época empregado com um grupo de homens chamados cavadores de dinheiro, e sua ocupação era de ver ou fingir ver através de uma pedra colocada em seu chapéu, e o seu chapéu era colocado fechando toda a sua face. Dessa forma, ele fingia descobrir minerais e tesouros escondidos. Opa, a mesma forma que Joseph traduziu o livro de Mormon, né, com a pedra no chapéu, com o chapéu enfiado na cara para tampar toda a luz, ele, né, fez essa caça ao tesouro, né, ou seja, garimpação ou qualquer forma que você queira chamar essa prática dele. Isso torna ele um falso profeta? Não sei, vamos continuar aqui. Joseph Capron testemunhou assim: a família dos Smith tinha Joseph Smith Jr. em grande estima por causa de algum tipo de poder sobrenatural que ele supostamente possuía. Esse poder ele fingia receber por meio de uma pedra de qualidade peculiar. A pedra era colocada em um chapéu, de forma a excluir toda a luz, exceto aquela emanada pela própria pedra. A luz da pedra, fingia ele, permitia que ele visse qualquer coisa que quisesse. De acordo com ele, fantasmas, espíritos infernais, montanhas de ouro e prata e muitos outros incontáveis tesouros estavam depositados na terra. Olha só, a gente já viu num episódio anterior que B.H. Roberts pediu para dar uma analisada nessa pedra que estava em propriedade da igreja, e ele viu que a pedra brilhava e ele falou, cara, essa pedra tá parecendo radioativa, tem que ver esse negócio aqui. Mas, pelo que parece, a pedra não foi dada para ele, né, desenvolver uma análise em cima, só mostrou, pegou de volta. Então, essa testemunha aqui, obviamente, cara, essas testemunhas, eles provavelmente muito do que eles falam é o que eles ouviram falar, né? Realmente o cara não viu, muitos talvez não viram Joseph com a pedra, com o chapéu, não viram a pedra brilhar, então eles ouviam o que Joseph dizia, né, o que outras pessoas diziam, mas de qualquer forma, né, são testemunhas, né, o quanto eles tiveram presentes nas
escavações, né? Aí fica um pouco mais vago. Então o que a gente sabe é que ali por volta de 1826, meio que Joseph abandonou essa prática de caçar tesouro, mas ele manteve com ele essas pedras mágicas aí. O que o blog diz aqui é que durante esse período que ele caçou tesouros, aí período mais ou menos de 7 anos, nenhum tesouro foi encontrado. Então, quando Joseph anunciou que ele tinha encontrado placas de ouro, né, os vizinhos dele ficaram meio céticos sobre isso. Então, algumas questões que a gente levanta sobre esse conteúdo que a gente estudou aqui agora é que a gente tem, sim, esse julgamento, ele aconteceu, tem os registros sobre ele, a gente pode analisar. Eu não analisei o documento todo, não. Eu tô vendo o que foi postado aqui, tá? Eu tô curioso, eu vou sim pesquisar mais sobre esse julgamento, eu quero ver mais detalhes sobre o que aconteceu, o que foi falado, mas para esse episódio aqui a gente vai ficar com essas informações. A questão é, por que ele foi levado a julgamento por conta dessas acusações de caça ao tesouro? Caça ao tesouro era um crime? Eu acho que não. O que era crime era enganar os outros. Então, para mim, o que está aparecendo é que ele foi levado a julgamento por estelionato. Golpe, né? Golpe financeiro em cima de bastante mentira e alegação falsa. Pelo que parece, nesse julgamento teve muita gente testemunhando contra, algumas pessoas sim, testemunhando a favor. No episódio passado a gente leu aquele acontecido da ovelha, né? Que a família Smith chegou lá, falou que precisava da ovelha para achar um tesouro e acabou que não encontraram. Opa, foi mal, foi sem querer aqui, a gente não conseguiu encontrar, infelizmente, né? Foi PT aí da ovelha. O que eu levo em consideração é por que tanta gente ia se movimentar para vir falar mal e inventar um monte de histórias sobre Joseph. Pode sim acontecer, mas eu acho bem pouco provável. Eu acho que se muita gente se mobilizou é porque provavelmente eles já estavam saturados, né, de tanta enganação. E a não ser que centenas de pessoas sejam mentirosas, todo o júri, todo esse julgamento seja uma grande conspiração contra o profeta de Deus para tentar derrubar a igreja de Deus aqui na Terra. A não ser que a gente considere isso, eu acho muito mais provável que seja simplesmente um grupo grande de gente que já estava revoltado com bastante golpe, bastante mentira e queria a justiça sobre isso. E como a gente vê, né, a justiça decidiu por declarar ele como culpado. Bom, a gente vai ficando por aqui. E até a próxima!